Nesse vídeo aqui eu tô fazendo olhos inspirados em signos. Eu comecei pelo signo de Gêmeos e aí o que eu fiz? Eu pesquisei cores de cada signo e aí quando apareceu para mim as cores, tipo Gêmeos aqui é azul escuro. Aí eu vou e coloquei as cores e aí em cima dessa paleta de cor eu vou e crio um olho. Esse aqui é o primeiro de Gêmeos, é o Gêmeos que eu fiz. Eu comecei com uma base azul escuro, depois eu vim com um tom de azul mais claro. Aí o que eu fiz? Eu vim e eu ia usar aquele efeito borrar para fazer um efeito tipo de olho, mas eu não gostei de como ele tava ficando. Tá vendo que ele tava ficando? Ele tava bom, mas assim não dava para fazer tanta coisa. Então eu acabei desistindo dessa parte. E aí eu venho ali com a parte de especial e eu vou puxando aí para dentro do olho, igual vocês estão vendo. Puxo aí todo o detalhe pro centro do olho. Aí eu vou moldando do jeito que eu quero, sabe? Então aqui é legal porque eu acabei conseguindo acertar algumas coisas que não tava com uma proporção tão legal. Vou puxando e vou abrindo esse olho, como vocês podem ver aí. E vou fazendo isso por todas as partes. Inicialmente ficou parecendo uma flor, né? Uma flor diferente. Parecia essas flores que a gente vê no oceano, sabe? Enfim. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom de azul mais aberto. Ele é mais escuro que o tom claro, né? Do azul. E aí eu vou acrescentando mais detalhes, assim, ó, nesses vãos que ficaram. E aí eu vou fazendo parte por parte. Depois que eu faço isso, eu venho com um pincel especial e venho arrumando e proporcionando e puxando para que fique mais adentro esse detalhe que eu fiz. Aí eu vou fazendo, algumas partes são mais estreitas, outras partes são mais abertas, e aí eu vou me ajustando e me adequando a esses detalhes que vocês podem ver. Aqui, nesse vídeo aqui, vai ser só o olho de Gêmeos, porque eu vou fazer mais coisas nesse olho, senão ele vai ficar muito grande, sabe, esse vídeo, então eu vou dividir ele. Então, eu comecei com essa parte aí que vocês estão vendo, porque realmente o olho de Gêmeos foi um vídeo mais longo. Depois que eu fiz isso, eu fiz toda a borda. E, gente, olha, vamos enaltecer o valor de uma borda. Olha como faz diferença uma borda. Parece que ele deixa tudo mais ornado, com um efeito melhor. Assim, não tem o que dizer com relação à borda. Depois eu faço o centro do olho preto. E aí eu tento fazer de um jeito que não tampe todo o olho, sabe? Então eu deixei o menorzinho. Porque tem muito detalhe no olho. Se eu deixar uma bolotinha maior do que essa, se perde. Depois disso, eu vou vir aí fazendo a parte do reflexo. Então, eu venho aí com o pincel caneta de feltro e vou posicionando esses brilhos no olho, como vocês podem ver. No caso, eu já deixei a opacidade baixa, então ele já ficou com um efeito legal. Depois que eu fiz isso, o que eu decidi fazer? Eu decidi a não limitar apenas ao olho. E aí eu vou fazer uma maquiagem nesse olho. Então eu vou aí dando zoom. E aí eu vou vir aí com esse efeito. No caso eu vou pegar o pincel caneta de feltro mesmo. E aí eu vou fazer uns riscos assim, ó. Um aqui no aqui, aí um médio, aí um pequeno, um pequenininho ali, ó. Aí depois que eu fizer isso, eu vou fazer 3 aqui embaixo, mas não ficou na direção que eu achei legal, sabe? Aí eu fiz 4, quero dizer. Depois que eu fiz esses 4, eu pego o pincel também especial, que eu usei muito esse pincel, né, aqui nesse vídeo. E eu pego também esse pincel especial e vou abrindo como se fosse um galitinho, sabe? Um formato mais triangular. E aí eu vou fazendo isso, eu vou abrindo. E aí eu vou deixando ele com esse efeito bem bonitinho que vocês estão vendo. Aí depois disso, eu vou abrindo aqui mais embaixo também. E vou deixando mais bicudo e vou deixando ele num formato mais triangular. E também aqui na parte de baixo, eu puxo aí, ó. E aí eu vou e desço. Pronto, olha o efeito que fica. Aí agora falta a parte de baixo. Na parte de baixo eu também vou fazer o mesmo efeito. Então eu vou puxar assim, e aqui eu também vou puxar, sempre fazendo um formato triangular e moldando. Esse pincel especial dá pra moldar do jeito que a gente quiser.
Então, com relação a como que vai ficar, não tenha a preocupação, porque realmente vai, a gente sabe que dá pra moldar, sabe? Fiz em cima, fiz embaixo. Depois que eu fiz isso, eu mudei de ideia. E aí, eu já vou fazer também aqui o segundo signo de leão. E o signo de leão era laranja. E quando eu vi esse laranja, eu só lembrei de fogo. Aí, eu fui atrás do meu pincel de fogo, que é um pincel que... vários pincéis que eu deixo de bônus do meu curso de Bispaint, que o link tá aqui na bio. Lá eu ensino vocês a usar o Ibispaint, fazer cada ferramenta, passo a passo, para vocês dominar o Ibispaint também. E aí, o que que eu faço? Eu pego esse pincel aí de fogo e vou fazendo. Esse pincel de fogo, ele é muito interessante, porque você não precisa fazer absolutamente nada. Quanto mais camada, quanto mais você vai passando por cima, mais efeito de fogo ele faz. E você não precisa fazer absolutamente nada. É tipo o efeito do pincel. Então, como vocês podem ver, eu faço um triângulo e depois eu vou preenchendo o centro desse triângulo e a gente consegue ver as bordas esfumadas, né? Como se fosse fumaça. Vai ficando laranja e o centro bem vermelho, bem amarelão, de fogo mesmo. Gosto muito. Fui fazendo vários triângulos até preencher toda a parte do olho. E eu fui gostando, assim, do efeito que ele foi trazendo, sabe? Depois disso, eu vou preenchendo as partezinhas e também repasso para ficar bem amarelão, que essa era a intenção. Depois, eu tiro o zoom para ver como que tá ficando. Depois que eu faço isso, eu crio uma nova camada. Pego aí o pincel, gente, que eu tava atrás. E aí, eu vou deixar um tom mais escuro. E aí, eu vou ativar, no caso, a régua. E vou posicionar essa régua aqui, do jeito que vocês estão vendo. Depois que eu faço isso, eu faço a borda. Esse pincel que eu usei é o meu pincel que também vem de bônus, que é o pincel olho. E aí, eu usei ele para fazer a borda, porque ele tem detalhes, sabe? Então, eu achei que ficaria interessante. Depois disso, eu vou fazendo o centro do olho. E, gente, com uma borda e o centro do olho já foi ficando assim, perfeito. Depois que eu faço isso, eu venho com a parte do reflexo. Então, eu pego aí um tom branco e vou fazendo o reflexo do olho. Depois que eu faço esse reflexo do olho, eu pego a borracha, deixo o pincel baixo. E aí, eu vou fazendo esse efeito aí que vocês estão vendo. Depois que eu faço esse efeito, eu venho com a parte aqui, com esses detalhes. Depois que eu faço esses detalhes, eu faço aqui, ó, a parte do detalhe de cima também. E depois que eu faço esse detalhe da parte de cima, eu vou e diminuo um pouco a opacidade, quase 50%. E aí, eu tiro o zoom. E esse aí foi o efeito. O leão eu não vou fazer maquiagem, porque eu achei que esse olho não precisava. E é isso, se inscreva no canal.